Já de volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estudo publicado na Scientific Reports mostra que a cada hora em que crianças entre 6 meses e 3 anos usam aparelhos eletrônicos com tela de toque, eles perdem 15 minutos de sono. Pesquisadores dizem que a exposição à luz dos aparelhos provoca a destruição do hormônio do sono. O contato de apenas 2 horas, por exemplo, refletem em até 23% dessa perda. Para debater esse tema, nós temos aqui no nosso sofá o médico Luciano Rotella. Ele é especialista em medicina do sono, ele atua no diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico dos distúrbios do sono. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado eu. Agradeço demais o convite para tratar uma área de interesse comum. 1/3 da nossa vida a gente dorme. Então, 1/3 da nossa vida a gente algo dorme. Importante hoje. Bom, 1/3 da nossa vida a gente dorme ou 1/3 da nossa vida a gente deveria dormir? É uma boa. Agora você respondeu melhor. A sociedade cada vez pensa que pode dormir menos, né? E as atividades cada vez acontecem mais à noite, a gente consegue trabalhar, a gente interage, faz compra, a gente faz quase tudo de dentro de casa e aí se sair à noite encontra coisa para fazer também. As lojas algumas ficam abertas e parece que a sociedade está perdendo a vontade de dormir. O que a gente pode dizer para uma pessoa que acha que dormir é perda de tempo? Primeira coisa para dizer... Alguém aqui, só para saber... Suzane começou a dar flechadas. Um de nós 4 tem esse pensamento. Eu só não vou contar quem é, né? Para não ser deselegante. Tá bom. Primeiramente, a fisiologia precisa se restabelecer. A gente precisa controlar a temperatura, precisa melhorar a energia que gastou durante o dia, precisa respirar, fazer as funções normais do organismo durante a noite. Então, é como se o organismo precisasse de um repouso. Quando a gente corta esse repouso, a gente muda a fisiologia. A gente libera mais cortisol, aumenta a temperatura. Então, lá dentro a máquina não aguenta. Isso é a primeira coisa. Segunda é que a qualidade do sono e o tempo de sono vão influir diretamente na performance do dia seguinte. Então, se você falar, eu vou ficar à noite fazendo uma atividade que eu estou precisando fazer, no outro dia você paga o preço. Você vai ter uma performance pior, seja no laboral, seja até na atividade de lazer, no humor. Então, é uma troca um pouco injusta. Agora, tem diferença, né, entre... os especialistas dizem que uma boa noite de sono deve ter de 6 a 8 horas. Isso varia a pessoas que com menos tempo do que isso têm as necessidades satisfeitas, né? Existe isso mesmo? Existe. Isso é um fato curioso, assim. Numa curva de Gauss, a maioria das pessoas, aí, mais que 80%, vão precisar de 6 a 8 horas de sono. Existem os pequenos dormidores, que é 2,5% da população, um índice muito baixo, que se satisfazem com 5 horas de sono. E os grandes dormidores, aqueles que precisam de 8 a 10 horas. Os adolescentes. Eu não saí da adolescência. Os adolescentes que dormem 12 horas por dia. Estou falando da idade adulta. 8 horas para mim seria fundamental. Na idade adulta é mais ou menos essa média. É claro que a gente fala, olha, eu precisava dormir 10 porque eu me sinto cansado. Aí precisa ver se na verdade ele não está tendo um distúrbio do sono, que faz com que ele durma de má qualidade, aí sim ele precisa de mais tempo, ou se realmente ele precisa melhorar a rotina dele. Mas agora, 5 horas pode ser satisfatório mesmo? Então, não, é entre 6 e 8 horas. Existe uma pequena porcentagem. O doutor falou de 2 e pouco por cento da população que pode dormir 5 horas. Mas elas ficariam bem... Ficariam restabelecidas, teriam uma qualidade de vida boa e são aquele pessoal que realmente se satisfaz com pouco tempo de sono. Agora, a maioria acha que é esse pequeno dormidor. Então, isso que eu queria dizer, porque eu acho que muita gente acha que pode ser esse pequeno dormidor. Agora, o senhor falou em 2% da população e o senhor falou em 5 horas de sono. Eu conheço gente que diz que 4 horas. com 4 horas, olha, 3 horas que eu durmo eu tô perfeito. Eu não entendo. Talvez a pessoa tá pensando que ela tá bem, mas ela não tá tão bem assim, né? A gente imaginar, desde lá, quando a gente é criancinha, lá nasce com 2, 3 meses, a gente precisa de 14 horas de sono. Então, mais dorme do que ficar acordado. É um sono polifásico. Então, dorme 1 hora, fica acordado 1h30, dorme 2 horas, acordado meia hora. E isso vai se condensando. Quando a gente chega com 24 meses, 2 anos, a gente já precisa de 12 horas. É uma diminuída interessante. E com 7 anos, que é a época que a criança de fato entra na escola e às vezes de manhã, ela precisa de 10 a 11 horas. É muito tempo de sono, mas é fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Quando a gente é adulto, isso se estabiliza entre 6 e 8 horas.
A partir da idade idosa, de 60 anos para cima, vai perdendo um pouco de tempo de sono, perde 1 hora e meia, e pior, perde qualidade de sono. O que confunde as pessoas? Que quando a gente está numa idade jovem, que a gente tem vários atrativos ao mesmo tempo, além de estudar e os compromissos sociais, a gente acha que pode tudo, porque a gente não tem dor de cabeça, a gente acorda bem, né? Fazendo uso de substâncias ou de cafeína, a pessoa acorda bem. Isso não acontece com o adulto. Todos nós aqui, depois que passou a época da faculdade, a gente fala, nossa, eu não consigo dormir só isso, eu fico diferente durante o dia. É mesmo. Seja no humor, seja na capacidade física, fadiga e sonolência excessiva diurna mesmo. Só que a gente lembra dessa época, quando a gente dormia pouco. Então, entre 6 e 8 horas é o horário previsto para a grande maioria da população. Agora, eu estava pensando uma coisa, né? O gancho para a gente estar falando sobre isso, essa pesquisa que fala que as crianças, quando elas ficam mexendo no tablet ou no celular, tal, o olho fica vidrado, e isso faz com que elas possam perder eu não lembro qual era a relação certinha, mas diminuir a 15 minutos da qualidade do sono dela, etc. Cada 1 hora. Cada 1 hora usada, 15 minutos de sono pior, né? A gente pode dizer assim. E o que me chamou a atenção nisso, assim, não é algo novo, mas eu fico pensando, cada vez mais que a gente tem um aumento de tecnologia, parece que a qualidade nossa de sono ou o tempo que a gente gasta para o sono acaba sendo pior. Por exemplo, a gente está nesse programa aqui agora, o inédito é no sábado à noite. Entendi. Então tem um monte de gente que está ouvindo a gente assistindo e está com um plano de, olha, hoje eu vou ver filme até tarde, vai dar umas 3, 4 da manhã, aí a hora que eu não tiver mais zerar a maratona do Netflix hoje. Eu preciso terminar esse seriado, e aí vai dormir 3, 4 horas da manhã. Ou seja, se você não tivesse toda essa tecnologia, com certeza você estaria dormindo a hora que você tivesse, inclusive, sem a luz do sol já, se você não tivesse tecnologia de energia elétrica dentro de casa e tudo mais. Realmente é um fato, né? Cada vez mais a gente tem tecnologia aumentando e atrapalhando o sono da gente, dá para dizer assim? Você fez uma leitura perfeita do que vem acontecendo no nosso tempo. Se a gente parar para pensar e voltar lá atrás, a gente dormia junto com os animais. Escurecia ela estava comentando que é do Goiás, Goiás, né? Então quem mora lá nas fazendas ainda, dorme junto com os animais. Começa a baixar o sol, diminui o estímulo luminoso e as pessoas vão dormir. Por isso tem até a expressão, dormir com as galinhas, né? Exatamente. Então o que acontece? Isso tem uma influência da melatonina que a gente ainda vai conversar. Mas começou o trabalho noturno, chegou lá na Roma Antiga, começou a pegar fogo, nós precisamos botar alguém acordado para apagar o fogo, senão não dá mais tempo. Aí colocaram o trabalhador noturno, bombeiro, começou lá. Tá. Passou os séculos aí, vamos colocar uma luz, vamos tentar ler esse conteúdo que eu leio de dia durante a noite. Aí inventaram a luz elétrica. Daí o cara liga lá, lê coisa legal, lê coisa que, se você pegar um livro bom, você vai embora. Né? E depois vê a televisão. Então, além de ter um conteúdo interessante, eu consigo me animar aqui na televisão e ver cena do que eu estou imaginando. Depois, o mouse, a interatividade. Então, eu consigo ver e influir no que está passando na TV. Dá para comprar, dá para jogar poker, não é meu caso. Mas tem gente que trabalha com a internet. Então, essas tecnologias que aparentemente revelam que você ganha tempo, você está perdendo muito tempo, porque o impacto no dia seguinte diminui de uma forma tão enorme a sua qualidade de vida que, na verdade, você perde muito mesmo. Doutor Luciano, você estava comentando você rouba tempo. Sobre esse processo da luz, ela estava me explicando no intervalo. Explica de novo lá como é que é a relação da luz com o hormônio do sono. Daí a gente pega o gancho no que você falou da pesquisa, né? Por que as crianças com os tablets começam a perder tempo de sono? Na verdade, assim, funciona como? A luz emitida, seja artificial ou natural, ela vai para a retina, lá tem fotorreceptor, manda essa informação para o cérebro, lá no núcleo supraquiasmático, é uma região lá, e esse núcleo informa uma glândula que a gente tem lá no meio da cabeça que chama pineal. Então, resumindo, é uma luz que informa a pineal que é a hora de dormir. Quando acaba a luz, libera a melatonina, que é o hormônio feito na pineal, e a gente dorme. Agora, se eu coloco luz, eu confundo esse mecanismo. Porque nós, lá dentro, não estamos sabendo que eu estou vendo televisão, ou por que tem luz 2 da manhã. Então, essa confusão desse mecanismo atrasa o início do sono. Demora mais a liberação da melatonina. Então, isso influencia diretamente no tempo total do sono da criança. Então, por que ela mexe no tablet e perde tempo total de sono? Porque está jogando luz no rosto. O fundamental de dizer é isso. E o grau da interatividade dela com o aparelho também muda. Se é um chocalinho lá que acende luz e ela balança e toca música, legal, prejudica um pouquinho. Ah, não, é um chocalinho que ela bate, acende música, levanta um bichinho aqui, joga um flash no seu rosto. Se você falar, responde. Eu coloco lá um tablet.
O menininho fala no tablet, o bichinho responde. Aquilo dá uma interatividade que faz ela atrasar o tempo de sono. Mas dentro dela é a melatonina que está sendo produzida. Quanto tempo antes assim, de dormir a gente deveria deixar os eletrônicos para... Legal, também tem a ver com a sociedade nossa. O ideal é ela em Goiás, que a pessoa vai, faz atividades durante o dia, recolhe os animais e aí começa a pensar no ritual para dormir, né? A pessoa vai, para de ter contato com a luz, ela não vê televisão, no mais, ela pega um livro para ler, diminui a atividade metabólica. Isso se dava há 50 anos atrás, 70, lá pelas 7 horas, 8 horas da noite. Agora isso está sendo arrastado. Tem sociedade que você chega às 11 horas da noite, está parecendo meio-dia. Se for na Argentina, não precisa ir longe, não. Se for na Argentina, você fala, vou lá sair para jantar. Chega às 9 horas no restaurante, não está nem aberto o restaurante. Então, a sociedade está empurrando isso para lá. Gradativamente e progressivamente, o impacto é enorme. A gente não percebe. A gente passa aqui muito rápido nessa vida. Mas se a gente olhar para 100 anos atrás, não tinha ninguém fazendo atividade 1 hora da manhã. As pessoas acordavam na hora que a luz desperta. E essa hora que desperta é a hora que o animal, o homem, começa a funcionar. Agora, é interessante, né? Porque muita gente pode estar assistindo a gente, tem filho e tal, e aí fica pensando assim, meu filho não dorme de jeito nenhum. Eu coloco historinha para ele ver no tablet aqui do Minha Vida é uma Viagem da Novo Tempo, essa criança não dorme nunca. Não dorme nunca essa criança. Mas o grande ponto é isso que você falou. Quer dizer, quando você usa um estímulo, sei lá, de uma luz artificial muito próximo do seu rosto, é o tablet, é o celular, etc., você está enganando o seu corpo. E aí, obviamente, tipo, é que nem, sei lá, das 5:30 da tarde, 6 horas, ainda está sol, está dando pôr do sol, o teu corpo não vai ter sono naturalmente. Então, até você pegar no sono leva um tempo. Então, se você faz isso com o teu cérebro por meio do tablet, do celular, dá esse, a gente pode dizer assim, um bug na cabeça, né? O mecanismo do humoral, que é o hormônio, o ritmo circadiano e a temperatura. Se eu estou movimentando, mexendo num tablet, aumentando a minha temperatura, eu vou influir também numa piora do início do sono. Vai demorar mais para dormir. Pega o trabalhador de turno, por exemplo. O trabalhador de turno está lá como se fosse meio-dia, só que é 1:30, 2 da manhã que ele está trabalhando. Ou a aeromoça, que também perde o contato da luz e do fuso. Esses aí é um resultado direto do que o homem influiu na natureza do organismo. Então, eles sofrem com isso. Então, eles têm que ter turnos mais controlados, tem um período de descanso maior para suportar isso. A gente, quando se mete um pouco nessa aventura de trabalhar em turno, é 2 dias e ficar acabado. Agora... E surgiu uma coisa, desculpa, Wagner, enquanto estava falando sobre o sono ser de 6 a 8 horas. Né? Mas também não adianta eu ter esse sono de 8 horas a partir, sei lá, de 3 horas da manhã. Tem o lance do sono reparador, né? Sim, na verdade, quando a gente fala em qualidade de sono, não é só o horário que dorme. Qualidade de sono tem a ver com as fases do sono. Quantos % é sono superficial? De 0 a 10% sono 1. De 45 a 55, sono 2, que é a maior parte do sono. Depois vem o sono profundo, a gente chama de estágio 3 e estágio REM. Esse estágio REM que precisa ser respeitado. É ali onde a gente repara a nossa energia, onde a gente desenvolve a memória, onde a gente acorda na sensação que dormiu. Quando a gente não faz isso, parece que a gente não dormiu bem. Memória. Então, tem muito a ver com a qualidade de sono também. A gente está falando só de horas de sono. Acho que é interessante frisar que são horas de sono de boa qualidade. Se for má qualidade, aí precisa de mais tempo. Entendi. Agora, a gente, na abertura do programa, quando a gente foi anunciar que a gente falaria sobre esse assunto, eu disse que existe uma grande chance de aumento de peso. Quando a gente dorme mal, a gente tem um aumento de peso. Como se dá essa relação, doutor? Tem 2 fatores principais. Primeiro é também hormônio. Quando a gente come carboidratos ou comidas massa, né? Pão, a gente libera mais insulina e a insulina dá sono. Então dá aquele sono pós-prandial, depois do almoço. A gente come a gente come uma comida mais proteica, a gente tem menos sono. O que acontece com aquele que dorme menos? Ele fica mais ansioso. O acesso dele à comida de carboidrato é maior. Ele se satisfaz mais, então ele ganha peso. Outro aspecto do ganho de peso, não necessariamente obesidade, é se ele tem apneia. Apneia que é respirar mal. Respirar mal significa parar a respiração e intercortar o sono, deixar o sono mais superficial. Ele acorda mais agitado. A apneia é a mesma coisa que ronco ou não? São coisas distintas? Bem parecido. O ronco é um processo em que não há um colabamento da via aérea, é só um turbilhonamento do ar que passa pela via aérea. A apneia chega a colabar alguns pontos da nossa via aérea superior. Mas o resultado dos dois é bem parecido. Provoca no paciente uma ansiedade e
principalmente aumenta o consumo de carboidrato. Então, ele ganha peso realmente. Agora, eu fico pensando duas coisas. A primeira é, como é que você faz para descobrir qual é o teu tempo necessário de sono? Assim, eu falo por mim, porque assim, eu já tentei uma época, eu tenho a impressão que eu consegui chegar no meu resultado, mas eu não sei se está do jeito certo. Tem um médico aqui agora, vou tirar a dúvida. Vamos lá. Mas, assim, consulta particular. Eu acho que ele está dormindo pouco, André porque ele Leite. é muito magro, Mas, deve estar dormindo assim, muito pouco. Durante muito tempo, eu pensava assim, eu acho que se eu dormir 7 horas, para mim vai estar bom. E eu tentava, eu conseguia 2, 3 noites, mas depois perdi o ritmo. Aí, uma vez, eu falei assim, deixa eu fazer um teste. E aí, eu fiz um teste uma semana. Eu deitava dentro do horário mínimo ali, que eu achava que era necessário, umas 10 horas da noite. Legal. Dormia. E não colocava despertador. Dava 8 horas depois, eu acordava sem nada, assim, ó. Espontaneamente. Acordei espontaneamente e super bem. Eu tive a impressão de que eu precisava de 8 horas. Tava certo ou não essa minha teoria? Eu acho que você fez legal. Você Mas fez aí tava dando 10 horas, né? Das 8, né? Dormia às desculpa, 10 eu falei da 7. noite, acordava às 8. Das 22 Não, desculpa, às... então eu falei errado, perdão. Às 22 eu acordava às 6, 6, perdão. tá bom. Você acordava às 8. Você dormia 8 horas. 8 horas, desculpa. Não, o tempo tá legal entre 6 e 8, aquilo que eu comentei. Na verdade, sim, o certo da sua história é o ritual. Independente do dia da semana, para o nosso organismo é importante ter um ritual. O horário que a gente vai dormir, o horário que a gente vai acordar. Espontaneamente, você conseguiu acordar às 6 da manhã. O que acontece com a grande maioria das pessoas? De segunda a sexta tem um ritmo, sábado e domingo tem outro. Tanto para acordar, como fazer outras coisas, se alimentar. Então, é muito comum a pessoa, como você disse, falar assim, eu dormia 8 horas e me sentia bem, acordava espontaneamente. Será que eu fiz certo? Se você não tiver nenhuma patologia que transforme o seu sono num sono de má qualidade, está perfeito. Criou-se um ritual, você viu que você... sem muito recurso, não precisou tomar remédio, não precisou fazer nada, conseguiu fazer uma rotina e no seu ritmo circadiano. Né? Então, acho que pensar, o que eu posso melhorar? Precisa fazer um exame. A gente hoje na medicina, o exame já não é de hoje, é de bastante tempo, mas a gente consegue colocar eletrodos na cabeça, como se fosse um eletroencefalograma, e mensurar que atividade que esses neurônios estão fazendo e classificar no estágio de sono. Se você corresponder à arquitetura esperada para a sua idade, vai estar fazendo um sono de boa qualidade. É muito comum também a pergunta sua ser assim, Luciano, eu durmo bem de segunda a sexta, aí chega domingo eu não durmo. Porque tem alguma coisa errada na sua rotina, na semana. E aí são problemas que você tem que resolver, né? Para se adaptar àquela rotina que você tem. E você tem um porque problema, a ansiedade você procura... clara, né? Que médico que eu procuro? Em geral, se o problema for específico no sono, a gente trabalha com isso. Tá sendo uma consulta aqui, aproveitando. Eu não sei, gente. Isso aqui é entrevista, né? É uma dúvida justa. Legal, Muita legal. gente em casa pode estar com a mesma dúvida. Não durmo. Vou procurar quem? Você pergunta para o paciente, não, mas não durmo no domingo. Só uma brincadeirinha, eu não durmo no Wagner. domingo. Estou no trabalho novo. E tem muita cobrança? Tem. Na verdade, é uma questão pontual de um dia que ele vai começar uma rotina. E o que ele fez de sexta até domingo? Esqueceu os problemas e teve o final de semana dele lá. Então, na verdade, a gente trabalha com sono e nota em algumas queixas de insônia algum transtorno de ansiedade, algum transtorno de humor, que dependendo, a gente trata ou encaminhando ao psiquiatra ou aos psicólogos. Entendi. Nossa, é bastante mas o primeiro sério. é procurar um médico do sono. Se for pontual, sim. Agora, se a sua ansiedade ou outro distúrbio transcender isso, aí precisa ver se é mais indicado ir ao psiquiatra também. O doutor Luciano falou sobre a perda de memória em um processo aí do sono, né? É claro, eu sou uma pessoa bastante diurna, a noite para mim foi feita realmente para dormir, e eu já reparei, mas eu achava que era assim, por eu não ter essa resistência em ficar acordada. No dia seguinte, né, aquela ressaca toda, não consegui raciocinar direito, as pessoas falam, porque eu sou bastante agitada, né? As pessoas estão falando, eu ainda estou processando, um pouco lenta. Mas então, não é por causa de uma pessoa ou outra, isso está conectado com o nosso corpo. Isso está relacionado ao tempo de sono e ao tempo do sono REM, que é o responsável pela memória. Então, se você dorme pouco no dia seguinte e não fez sono REM, no dia seguinte você não vai ter uma memória boa. Quem de nós não teve aquela prova que a gente deixou para estudar à noite na véspera? E não foi bem. A gente não sedimentou a memória ao longo da semana, passou a noite em claro, achando que a memória ia estar fresquinha, mas ela não sedimentou bem. Vai confundir bastante na hora de responder. E um outro aspecto que diminui a memória é o consumo de álcool. Não é o seu caso, mas a gente sempre fala, consumo de álcool diminui o sono REM. Então, ele, pra gente, é o sono que faz a gente ter memória.
Doutor, queria agradecer muito a sua presença. Obrigado, foi muito esclarecedor. Tiramos todas as dúvidas. E talvez o Leite nossas tenha vidas. economizado uma consulta. Mas talvez eu economizei para você aí de casa. Talvez também. Mas muito bom, doutor. Muito obrigado. Sensacional. Fico grato. É 1/3 da vida que a gente apaga o olho achando que o corpo desligou, né? E que não está mais nada acontecendo, está tudo funcionando, o coração está batendo, o sangue está fluindo. A gente está apenas repousando para o dia seguinte, mas está tudo funcionando. Tem que pensar nesse 1/3 da vida. Posso só dar uma dica para o nosso ouvinte telespectador? Claro. Vai dormir depois que acabar o programa, tá? Se você estiver assistindo o inédito. Se estiver assistindo as reprises... Tô pensando no inédito do sábado à noite. Eu tinha dito pro doutor Luciano no intervalo, né, que minha mãe sempre pegou no meu pé que eu precisava dormir, né? Então, mãe, um beijo, porque você tinha razão. O doutor tá aqui, ó, para confirmar a sua teoria. Viu? Tá vendo? A sabedoria das mães sempre valem a pena. Gente, ficamos por aqui então. Obrigado mais uma vez, doutor. Nos encontramos na semana que vem para mais um Redação Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau.